Olá, minha gente, mais uma vez aqui com mais um episódio do Isso Pode, Doutor. E estamos aqui com mais duas excelentes profissionais aqui que vão acrescentar a mais um episódio do Isso Pode, Doutor. Já estamos nos 20 e pouco, já estou perdendo até a conta. Mas eu estou aqui com a doutora Beatriz Walcher, fiz certo? Sim, falou certinho. E doutora Vanessa Suet. Certinho. Nota Eu sou meio 10. ruim nesses sobrenomes assim, mas a gente acerta. Doutora Beatriz, se apresente, conte um pouquinho resumidamente, lógico, senão você vai da sua história, por favor. Meu nome é Beatriz Walcher, eu sou advogada e atuo na área do direito das famílias e das sucessões. Sou formada pela Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, a UFRJ, pós-graduada pela Escola da Magistratura do Rio de Janeiro também, EMERGE, e agora estou secretária-geral da Comissão de Notarial e Registral. Estou aqui, um prazer ter sido convidada e ter a oportunidade de falar sobre um tema tão importante que é o planejamento matrimonial e sucessório, principalmente ao lado da doutora Vanessa Suet, que além de ser uma grande amiga, é também minha sócia. Então, eu só tenho a agradecer aqui pelo espaço cedido e tenho certeza que será um programa imperdível e de grande valia para as pessoas, porque nós vamos dar muitas dicas importantes. Tenho certeza disso. Agradeço novamente o convite, doutor. A gente é que agradece a participação de vocês. Doutora Vanessa, conta um pouquinho da sua história. Bom, também sou advogada, né? Já tenho mais de 10 anos de atuação, sou formada pela Cândido Mendes Centro, pós-graduada em algumas coisas, né? Já fiz direito dos contratos, já fiz notarial registral, imobiliário, que inclusive são as minhas áreas de atuação. Eu trabalho com imobiliário, sucessório, né? Direito sucessório e notarial e registral. E também tenho o prazer, a honra de dividir aqui a mesa com a minha sócia, a doutora Beatriz, que é uma excelente profissional. E acredito que hoje a gente vai trazer aqui para vocês algumas... assim, eu costumo falar, a gente fala dicas, né? Mas a gente também gosta de falar de orientações, né? Até como prevenção, porque a gente tem um estilo de trabalho que a gente defende muito o direito consultivo, né? Porque é muito mais importante do que você trazer o problema para a gente oferecer uma solução, é você trazer uma situação para a gente evitar um possível problema lá na frente. Então, eu acho isso bem importante, é pouco falado, né? A gente lida muito com os problemas quando eles já aconteceram, quando na verdade é muito mais interessante, muito mais barato, menos custoso, né? Você resolver, você antecipar. É verdade. Aí, gente, já viu, né? O negócio vai... E assim como ela falou, eu também faço parte da Associação Brasileira de Advogados, sou presidente fundadora da Comissão Nacional de Direito Notarial e Registral. Pouca coisa, gente. Só tem gente que só parece advogado aqui que... No caso, advogado hoje, né? Advogadas. Que o currículo não é ruim, digo para vocês, com certeza. Beatriz, planejamento matrimonial e sucessório, né, que a senhora comentou agora que é uma coisa... Aí eu já te pergunto, porque muita gente tem certeza que vai ficar, o que é o planejamento matrimonial e o que é o planejamento sucessório? Por favor. Então, o planejamento... quando a gente fala em planejamento, a gente fala de algo que não foge muito à ideia comum que as pessoas têm, né? Como tudo na vida, quando a gente faz um planejamento, a gente está fazendo uma organização para alguma coisa futura. Então, quando a gente planeja uma cerimônia de casamento, uma festa de casamento, a gente faz uma preparação, uma organização para uma coisa que vai acontecer futuramente. E o planejamento matrimonial e planejamento sucessório não foge disso. Eles são, na verdade, uma forma de você organizar, de você planejar um evento que vai acontecer futuramente. No caso do planejamento matrimonial, ele ocorre antes de ocorrer o casamento ou da união estável, se for o caso. Já o planejamento sucessório, ele deve ocorrer quando? Antes de ocorrer o evento do falecimento, da morte. Então, são formas de você se organizar para, no caso do casamento ou da união estável, para um divórcio, para uma dissolução da união estável. E no caso do planejamento sucessório, uma forma de você se organizar, de você preparar aspectos, né, no campo existencial, no campo patrimonial, para quando ocorrer
o falecimento. Então, é uma forma que você tem de organização. E assim, já adentrando no tema, eu tenho o dever de dizer que muitas das vezes a gente tem dificuldade de lidar com essas questões de planejamento, porque são coisas que as pessoas nem sempre dão a devida importância. Então, eu costumo sempre brincar dizendo o seguinte: se eu estiver numa sala com vários casais, né, que estão prestes a se casar, e você perguntar para eles quais desses casais aqui vão se divorciar, nenhum deles vai levantar a mão, certamente. Por quê? Porque eles estão se preparando para casar, para formalizar uma união estável. Mas se você perguntar em quais desses casais um deles um dia vai morrer, certamente todos eles vão levantar a mão e vão dizer que um dia eles vão morrer, porque a morte é um evento certo. Então, assim, muitas das vezes as pessoas atrelam o planejamento matrimonial, por exemplo, ao divórcio, à dissolução da união estável. Mas é muito mais do que isso. O tipo de regime de bens que você escolhe, aquelas decisões que você toma para o seu relacionamento, elas vão ter impacto não só para o caso de divórcio ou de dissolução da união estável, mas também vão ter importância para a hipótese de falecimento. E todos nós sabemos que, se existe uma certeza na vida, é a certeza de que todos nós vamos falecer. É verdade, é verdade. As pessoas, a gente tem conversado muito aqui nessa mesa, não só nesse aspecto, mas em vários outros, Sim. que as pessoas costumam procurar um advogado, acho que é igual médico, né? Quando tá quase morrendo. Tá doente. Exatamente. Né? Mas A própria- mudou. A própria Isso. doutora Caroline falou isso. Quando é presa, aí Isso procura aí, advogado. procura. É igual as pessoas, né, esperam falecer para ir buscar o advogado, ou espera se divorciar, dissolver a união estável para poder procurar um advogado. E aí, né, a gente já sabe que a gente tem que rever situações que foram definidas lá no início e que talvez as pessoas não tivessem nem conhecimento daquilo ali que elas estavam fazendo. Eu costumo sempre dizer também o seguinte, que as pessoas buscam estudar, buscam conhecer diversos contratos que elas assinam ao longo da vida. Por exemplo, quando você vai contratar um plano de saúde, você lê as cláusulas ali daquele plano de saúde, o que ele cobre, o que ele não cobre. Quando você vai contratar um seguro para o seu carro, você lê as cláusulas do seguro para ver o que ele é coberto. Mas as pessoas não se preparam para o contrato mais importante que elas vão assinar na vida delas, que é justamente o casamento. Elas não se preparam para o casamento, elas não se preparam para a união estável, elas não buscam entender qual o impacto financeiro aquilo ali vai ter na vida delas, elas não buscam entender como o regime de bens vai ter a sua aplicação no caso de morte, no caso de divórcio, no caso de dissolução. Então, assim, o cliente vem para o advogado já quando ele está com um problema. E a gente sabe que quando a gente está com algum problema, a gente não consegue pensar, né, da melhor maneira, a gente não consegue pensar em soluções estratégicas, porque o problema ele consome a gente. Então, se você vem buscar a orientação no momento de razão, de calma, de discernimento, certamente você vai fazer escolhas muito mais estratégicas do que se você vier buscar, né, alguma orientação no momento já de conflito. Então, o planejamento matrimonial e sucessório, ele visa justamente isso, evitar conflitos. É uma prevenção de conflitos, na realidade. Você já está desmistificando, né? Eu ia te perguntar isso, mas pelo jeito você... A gente tem que desmistificar, porque quando a gente lida com noivos, né? O advogado tem sempre aquela dúvida de como eu vou falar com o noivo sobre planejamento matrimonial se nesse momento ele não está pensando em casar. E aí é justamente a gente vê que entra a atuação do advogado que é especialista na área. Porque é nosso papel explicar para aquela pessoa ali que o que ela está decidindo agora não vai ter efeitos só para a hipótese de divórcio. Vai ter efeitos também para a hipótese de morte. E você falar de finanças, de regime de bens num casamento, numa união estável, não é você agorar aquele relacionamento no sentido de, você já está pensando em se divorciar, você é interesseiro, você só está pensando em aspecto matrimonial, patrimonial. Mas é você exercer um ato de cuidado com aquela outra pessoa. Porque se você falece hoje, o que você está deixando para sua esposa, para sua companheira? Como você está garantindo o futuro dos seus filhos se você falece na data de hoje? E isso eu estou falando, a gente pensando numa família, né, num casal que ainda não se divorciou. Mas nós temos que considerar ainda que existem casais que estão em segundas uniões. Então, como é que fica a situação da atual companheira, da atual esposa? Como é que fica a situação dos filhos do primeiro relacionamento?
Então a gente precisa pensar sobre essas coisas, porque a gente nunca sabe qual é o momento que a gente vai morrer. Então, quando me perguntam qual o melhor momento para fazer um planejamento sucessório, o melhor momento é desde já, porque você nunca sabe quando você vai morrer. Exatamente. E hoje em dia, né, do jeito que as pessoas casam 3, 4 vezes. Exatamente. Na verdade, já casa sabendo que há uma possibilidade de divorciar. Exatamente. E aí, esse dever de cuidado que deveria existir, que ela muito bem pontuou, acaba não sendo observado no momento que era oportuno, né? E aí, depois já surgiu o problema. Verdade. Na verdade, a gente, enquanto operadores do direito, a gente luta muito contra uma cultura, né? Essa cultura de deixar para depois, deixar virar problema. Né? Quando, na verdade, o mais assertivo seria exatamente adotar a postura que a doutora Beatriz pontuou. Não só na questão, vou me casar, como também pensar, e se eu faltar? Né? Principalmente se você tem uma empresa, se você tem filhos, né? Se aquela esposa ou aquele marido depende dentro dessa organização familiar, entenderam que funciona dessa forma, depende de você, né? Se você que é o esteio daquela relação. E acaba que por muitas vezes as pessoas vão deixando, e muitas vezes nós somos procuradas em momentos em que essas pessoas já estão até adoecidas. Exatamente. E aí é o que ela muito bem pontuou. Como tomar uma decisão assertiva e estratégica no momento que eu estou pensando numa doença, por exemplo. Eu não consigo focar só naquilo ali que é um aspecto prático, né? Porque eu estou falando ali de patrimônio, que eu vou rever números ali, né? Qual é a minha situação? Então, muitas vezes você fica refém desse evento morte, que pode acontecer a qualquer momento, ou até mesmo refém de um possível divórcio, né? Já que as pessoas casam com essa possibilidade. É verdade. Aí tem aquela pergunta, por que eu tenho que contratar um advogado para fazer o planejamento, o matrimonial ou sucessório? Você tem que contratar um advogado porque o advogado é que tem o conhecimento sobre aquilo ali. Então, não adianta... primeiro que é obrigatório, né? Já começa por aí. E segundo que, se você quer fazer uma coisa para você ter segurança no futuro, você tem que fazer com quem sabe. Né? Então, o advogado é que vai te dar aquele respaldo jurídico, aquela informação que você precisa para fazer as coisas de maneira segura, para fazer as coisas da maneira devida. Então, assim, dentro do campo do planejamento, por exemplo, matrimonial, existem várias cláusulas que a gente pode colocar dentro do pacto antinupcial, porque é dever aqui, né, explicar que o planejamento matrimonial, ele é feito por meio de um pacto antinupcial. Ele é feito antes do matrimônio ou da união estável, né, da formalização, e por meio de um pacto antinupcial, que é feito no tabelionato de notas, que é um cartório. E dentro desse pacto antinupcial, os nubentes, né, no caso os noivos, eles podem escolher cláusulas para constar naquele pacto ali e que atenda aos anseios deles. Então a gente pode ter dentro de um pacto antinupcial cláusula, por exemplo, de indenização em caso de infidelidade. A gente pode prever cláusulas acerca do patrimônio do casal. E aí, eu acho que é importante a gente conscientizar aqui, porque pode ter gente ouvindo e pode estar pensando assim, mas eu sou noiva, eu não tenho nada, ele também não tem nada. Mas hoje você não tem nada e ele não tem nada. Mas ao longo do casamento de vocês, vocês vão construir. Então, o que você está assinando hoje ali, o regime de bens que você está escolhendo hoje, ele vai ter impacto depois quando você tiver. Então, hoje possa ser que você não tenha um carro, possa ser que você não tenha uma casa. Mas amanhã possa ser que você tenha. E aí? O que você escolheu hoje, como isso vai impactar lá no futuro? Porque, inevitavelmente, em algum momento, o que você está decidindo antes de casar, no caso, qual regime de bens vai reger a sua relação, em algum momento aquilo ali vai ter impacto na sua vida. Seja por ocasião do divórcio ou da dissolução da união estável, seja por ocasião da morte de um dos cônjuges ou de um dos companheiros. Então, a gente precisa pensar sobre isso. E mais do que isso, a gente vê na prática que as pessoas não conhecem, as pessoas assinam, as pessoas vão ao cartório, se casam pelo regime da comunhão parcial de bens, mas elas não sabem a implicação que aquilo ali vai ter na vida delas. Nem no presente, nem no futuro. Então, por isso que é muito importante a gente trabalhar com esse tipo de conscientização, para que a gente mude a realidade que a gente tem hoje, né? Hoje a gente já vive, na época dos nossos avós, eles ouviam muito menos falar de divórcio do que a gente ouve falar. Hoje a gente já ouve bastante falar sobre isso. E aí, como é que você faz? Como é que você conscientiza as pessoas? É por meio da informação, é por meio da orientação. Então, nós precisamos mudar essa realidade e essa cultura de os noivos, aqueles que estão prestes a fazer uma união estável, de que não
não podem falar sobre patrimônio, de que não podem falar sobre aspectos futuros, de que não podem falar sobre herança, por exemplo. Porque se a gente não começa a trabalhar isso, se a gente não começa a mudar a mentalidade, a gente vai ver o que a gente já vê hoje na prática, que são várias famílias abarrotadas de ações, brigas judiciais intermináveis, e aí a gente não avança, né? Nem como ser humano, nem como sociedade, porque, assim, se a gente, nem no âmbito da nossa família, a gente consegue resolver os nossos conflitos, como é que vai ficar a nossa vida? A família é o nosso seio, né? O nosso lugar de segurança. E se ali a gente vive um ambiente conflituoso, isso traz repercussões para todos os demais campos da nossa vida. Então a gente precisa conscientizar as pessoas disso. E é como a senhora falou, né? Parece que as pessoas acham que você está agorando o casamento, que está Exatamente. pensamento Uhum. realmente, Uhum. E eu já né? vejo isso como um ato de cuidado, entendeu? Eu vejo como um ato de amor. Se você ama a sua família, se você ama a sua esposa, se você ama os seus filhos, você tem que fazer o máximo possível para resguardar eles, entendeu? Então você tem que ter conhecimento. Porque como é que você vai proteger, como é que você vai adotar medidas protetivas, como é que você vai oferecer segurança se você não conhece? E tem uma outra questão aí também, né? Como a gente tem essa questão que é um caminho, né, dessa conscientização, né, que a gente tem que percorrer ainda. Algumas coisas acontecem e as pessoas mudam numa velocidade um pouco mais rápida, que foi o que aconteceu com a pandemia, por exemplo, da Covid, né, onde você teve um aumento aí depois de 40% dos testamentos, né, que é um dos instrumentos de planejamento sucessório. E aí a pessoa, ela vai não porque ela se conscientizou em amor, né, mas porque ela se conscientizou da iminência da morte e ela teve medo, né? E aí com certeza deve ter passado na cabeça, caramba, e se eu tivesse feito isso antes, né? E aí você tem que tomar uma atitude emergencial, né? Muitas vezes chamar o tabelião para comparecer dentro do próprio hospital para tentar assegurar aquela família de uma maneira mais rápida possível. E o que a doutora muito bem pontuou foi a importância, né, dela, por exemplo, enquanto profissional especialista na área, porque ela, melhor do que ninguém, vai saber conduzir aquele desconforto que pode existir, por exemplo, num casal que está ali na iminência de casar, de subir ao altar. Então, ela vai saber utilizar a melhor forma de abordagem, de falar, porque muitas vezes, principalmente quando a gente tem ali uma situação em que um dos noivos ali já tem um patrimônio, né, e aí parte dele essa proposta, fica aquela coisa assim, ele tá me propondo isso por quê? Será que ele tá achando que eu tô com interesse no patrimônio dele? E na verdade não é, às vezes ele só tá tendo zelo. Claro que tem situações que pode ser isso, sim, até mesmo porque, falando aí de uma segunda união, ele pode ter uma experiência ruim, né? Ter criado ali um tipo de trauma ali, que não, eu quero me proteger porque eu não vou cair de novo na mesma história. Mas o advogado, né, por ter o conhecimento, né, e também ter as técnicas de abordagem, de como falar, ele vai tratar aquilo ali de uma questão objetiva, vai sair desse campo da subjetividade, né, que acabaria ficando ali um clima, talvez, ruim. Mas por quê? Porque tem aquela construção lá na raiz. Sentar à mesa aos domingos e falar sobre o evento morte, por exemplo, você está sendo deselegante. Você não está sendo uma pessoa que está querendo ser preventiva e preocupada com aqueles que vão ficar, né? Então, acaba que a gente tem que saber lidar, saber entender, se colocar dentro ali do tempo e espaço correto para a gente poder oferecer o melhor para aquele cliente que está buscando. Na verdade, o que ele está buscando ali é a segurança. E ninguém melhor do que um advogado especialista para oferecer isso. Isso aí é fato. E a doutora Vanessa, que trouxe a questão de volta do planejamento sucessório, é muito importante a gente pensar em planejamento sucessório, não só porque todo mundo vai morrer, mas porque as pessoas têm muita ideia de que a vida é um retrato, né? Elas acham que o que está acontecendo no momento vai se perpetuar ao longo de toda a vida. E a gente sabe que no âmbito das relações humanas isso não funciona dessa forma. Muitos pais não pensam em planejamento sucessório porque, meus filhos se dão bem, eles são amigos, então quando eu falecer, eles vão dividir tudo igualmente, vai ficar tudo certo. Mas a gente esquece que o filho um dia vai casar, que o filho um dia vai mudar as pretensões deles, e aí aquilo que a gente achava
que a gente sabia, que era uma segurança nossa, no sentido de que eles vão dividir tudo igualmente, vai ficar tudo bem, nem sempre é isso que a gente vê na prática. Então, assim, eu tenho certeza que a gente vê aí inventários que duram 10, 15 anos. Eu tenho certeza que se a gente fosse perguntar, se a gente pudesse, né, tivesse poder de ir lá no céu e perguntar para esse pai, para essa mãe, olha, o que você acha disso? Eu tenho certeza que nenhum pai diria, né, que fica feliz com um tipo de situação dessa. Mas existe uma medida em vida, que é o planejamento sucessório, que impediria que isso acontecesse. Então, assim, a gente sabe, o que a gente sabe do hoje, a gente não sabe do amanhã. Então, a gente tem que conscientizar as pessoas nesse sentido, porque a vida muda e as pessoas mudam. Isso é fato. Com certeza, com certeza. A doutora chegou até a comentar sobre os instrumentos, né? Falou de um deles. Quais são os instrumentos mais utilizados, né, para fazer os planejamentos matrimonial e o sucessório? O planejamento matrimonial, ele é feito principalmente através do pacto antinupcial. Esse pacto antinupcial, ele é sempre exigido, é uma exigência legal, em qualquer regime de bens que seja o diverso do regime da comunhão parcial de bens, que é o regime que a lei impõe. Então, se as partes quiserem casar pelo regime da comunhão parcial de bens, elas não precisam fazer um pacto antinupcial. Mas isso não significa que elas não possam fazer um planejamento, porque elas podem querer dispor sobre cláusulas que vão incidir no curso do relacionamento delas. Mas qualquer regime que seja diverso do regime legal, que é o da comunhão parcial de bens, exige a feitura de um pacto antinupcial. Então, o planejamento matrimonial é feito através do pacto, que inclusive eu já mencionei, e inclusive já falei sobre cláusulas que podem contar. Alguns pactos podem contar ainda, inclusive, com cláusulas sobre divisão de tarefas domésticas, questões de parentalidade, enfim. Você pode botar no pacto diversas questões ali que vão ser importantes e que vão incidir ao longo daquela união, daquele casamento, daquela união estável. E o planejamento sucessório, ele se opera através de alguns instrumentos. Dentre eles, a gente pode salientar, por exemplo, a feitura de um testamento. É um tipo, né, de planejamento sucessório. A gente pode operar o planejamento sucessório por meio, por exemplo, de uma holding familiar, que é a construção de um CNPJ, de uma empresa, onde você vai inserir os bens familiares e aí os membros daquela família vão ter cotas. E aí é uma possibilidade também de redução de custos em relação ao inventário, por exemplo. A gente pode operar o planejamento sucessório por meio de uma doação em vida. Também é uma hipótese. E até mesmo hoje se fala, como método de planejamento sucessório, de seguro de vida. Então são diversas as formas por meio das quais a gente pode instrumentalizar esse planejamento sucessório. Legal. É isso, minha gente. Tá vendo aí, né? Pensem bem, procurem o profissional, né, que eu acho que é ideal, né? Que nós temos essa mania feia, né, de deixar para fazer as coisas na última hora, Exatamente. né, de não vou fazer isso, não precisa disso. Exatamente. Precisa. Então, façam porque é necessário. Quer acrescentar mais alguma coisa, doutora Beatriz? Sim, inclusive o senhor falou uma coisa agora que eu acho muito importante. O brasileiro, ele tem, né, esse costume de deixar as coisas para o último momento. Quando a gente fala de casamento, as pessoas se casam, né, seja um casamento religioso com efeitos civis, seja um casamento civil no cartório, a pessoa ele tem uma segurança, né, de ter a certidão de casamento. Mas, quando a gente vai falar de união estável, a gente vê que, na prática, a realidade é diferente. Muitas pessoas vivem em união estável durante anos e não formalizam, né, aquela união estável. E aí, o que a gente vê hoje no judiciário é o seguinte, é que a gente tem ações onde a gente vê pessoas que viveram em uniões durante 20 anos, tiveram filhos e travam, né, uma verdadeira batalha para conseguir receber uma pensão por morte, ter o reconhecimento da união estável. E a gente vê, por outro lado, pessoas que tiveram relacionamentos assim até de menos tempo, de 2, de 3 anos, que conseguem comprovar na justiça uma união estável e conseguem receber. Então, assim, você, ao optar por não formalizar a sua união estável, ao escolher por não ter essa segurança, você deixa o seu futuro nas mãos de um juiz.
que é uma pessoa que vai julgar ali, essa união existiu ou não. E muitas das vezes, o juiz vai julgar, muitas das vezes não, né? Sempre o juiz vai julgar com base nas provas que tem no processo. Mas cada juiz tem o seu entendimento. Então, você vai sujeitar anos de relacionamento ao entendimento daquele juiz. Sendo que você poderia, em vida, ter ido a um cartório e ter formalizado a sua união estável. Então, quando a gente leva isso em consideração, a gente vê como as pessoas não se resguardam, como as pessoas não buscam assegurar os seus direitos. E aí que entra o papel do advogado nessa orientação, né? De trazer luz para as pessoas nesse sentido. Muito importante isso, muito importante. Gente, estamos esclarecendo mais algumas coisas para vocês. Às vezes também você briga, né, para o reconhecimento da união estável, até mesmo quando a gente está falando depois do falecimento, né? Aí tem um filho de uma relação anterior que não quer reconhecer que aquela mulher ou aquele homem era a companheira do pai ou da mãe que veio a falecer. Então ainda tem essa situação, você está vivenciando um luto e ao mesmo tempo você está tendo que comprovar que você vivia um relacionamento, que de fato você vivia. Por tudo isso porque você não fez uma coisa simples, que foi buscar um advogado especialista lá no cartório, realizar a união estável, a formalização através do instrumento regulatório, para que lá na frente você estivesse resguardado. Um pouquinho. Doutora Vanessa, obrigado, doutora Beatriz. Obrigada. Eu que agradeço. Doutora Vanessa, vamos falar de uma coisa agora que virou moda, né? Já existia há muito tempo o extrajudicial e agora está na moda, vamos dizer assim, né? Exatamente. Só que você vai falar do inventário extrajudicial, né? Que tem isso agora também, né? Acho que, pelo menos é o que eu escuto aqui direto, que ajudou pra caramba. Sim. Certeza. Né? Então, vamos Na verdade, lá. é até importante aqui pontuar, adentrando, que nossos temas, né, eles são complementares. Porque tanto o planejamento matrimonial, planejamento sucessório, que visa, né, garantir uma segurança e evitar conflitos familiares futuros, judicialização de demandas, e o inventário extrajudicial, ambos estão num âmbito dessa onda de inovação, de extrajudicialização, de não depender do judiciário, porque a gente vê, né, que o judiciário está hoje abarrotado. Inclusive, eu já falei, pontuo novamente, e são instrumentos que estão dentro dessa proposta que nós temos hoje em dia de evitar levar as coisas ao judiciário. Não só por conta da morosidade, mas por conta também do que aquilo ali impõe às pessoas, né? Porque muitas das vezes é um processo longo de inventário, com uma briga grande, ou uma ação de divórcio também, que leve ali anos, isso gera um intenso desgaste emocional para as pessoas. Então, assim, só para esclarecer que nossos temas são complementares e se inserem nessa onda aí de extrajudicialização. É verdade. Doutora Vanessa, o inventário extrajudicial, o que é o inventário extrajudicial e qual o prazo para que ele seja feito? Eu acho que ele é mais rápido que o normal, né? Isso aí eu já tenho certeza. Sem problemas. Então, como a doutora Beatriz pontuou, eu acho interessante a gente começar explicando essa questão do inventário extrajudicial pelo seguinte. Muito hoje, muito se fala, né, e se escuta, o extrajudicial, né, a gente que está no mundo jurídico e nessa ideia, né, de Instagram, das redes sociais, muita gente defendendo que o extrajudicial não é mais o futuro, né, ele é o agora, né, e a gente concorda, porque justamente como ela muito bem pontuou, o judiciário é fato que ele está completamente assoberbado, né, são milhares de processos e a gente não tem profissionais suficientes, né, juízes suficientes para poder julgar esses casos, né, essas demandas que chegam todos os dias na portinha lá do judiciário, em tempo suficiente para satisfazer, muitas vezes, o anseio e as necessidades das pessoas, né? Então, acaba que isso deu uma boa acelerada também, né? A gente veio com bastante provimento favorável após a Covid, né? A gente começou com o provimento 100, possibilitando fazer esses atos de maneira virtual, através da plataforma do e-notariado, que é gratuita, né? Você consegue fazer o seu cadastro, a sua assinatura no cartório de notas de forma
gratuita e consegue praticar atos de qualquer lugar, né? Você pode estar atendendo um cliente, por exemplo, em Portugal, que está fazendo uma compra e venda aqui no Brasil de forma muito tranquila. Então, essa facilidade também que o mundo moderno exige e o extrajudicial oferece, eu acho que é tendência, né, que as pessoas acabem deixando de postergar o que elas muitas vezes postergavam e busquem um advogado para que elas consigam fazer as coisas. Com o inventário extrajudicial não é diferente. É muito comum você ouvir: o papai morreu há 10 anos atrás, a vovó morreu há 15 anos atrás e ninguém mexeu em nada, ninguém fez nada. Porque assim como a gente já mencionou aqui nos outros temas que já foram abordados hoje, há uma cultura também em relação à palavra inventário, tão temido inventário, né? Porque muitas vezes tem essa cultura de falta de organização, de gestão desse patrimônio, né? Que às vezes uma matriarca, um patriarca possui, e fica aquele medo: meu Deus, como é que vai ser quando a vovó morrer? Quando o vovô morrer. Porque aquela família entende que muitas vezes aquela pessoa alcançou um determinado patamar, que às vezes não é a realidade dos descendentes, e falta liquidez para resolver os problemas, né? Para dar continuidade ali naquele... encerrar aquele evento morte de uma maneira legal, formal, que é fazer o inventário. O inventário extrajudicial, ele vem, né? É um procedimento que ele vem através da Resolução 35 de 2007, como um facilitador para você tentar diminuir a burocracia que o inventário acabava imprimindo. Tanto que ela até falou: tem inventários de 18 anos, de 20 anos, né? No extrajudicial, nós mesmos temos a experiência no escritório de já ter feito um inventário em 2 semanas, né? Então, assim, como é que você conseguiu fazer isso? Simples, tinha uma organização ali por parte daquela família. Teve advogados do outro lado, especialistas com conhecimento técnico, que são diligentes, que sabem os caminhos de como operacionalizar aquilo, que tem um bom relacionamento com um cartório de notas, que isso é de suma importância. Você precisa ter um tabelião para chamar de seu, porque você precisa conversar, né? Você precisa dialogar, você precisa expor, cada caso é um caso, cada família tem uma dinâmica, e trabalhar com a questão do inventário, a gente precisa ter essa empatia, essa consciência que a gente está trabalhando com o luto de alguém, né, com o luto de uma família. Então, assim como a gente falou que para o planejamento, seja matrimonial ou sucessório, a gente precisa ter o tato, ter a abordagem correta, a fala correta, mesma coisa a gente precisa aplicar no inventário. Então, assim, eu não posso chegar de uma maneira agressiva e tratar tudo como se... mas é burocracia, mas você tem prazo. Mas se você não fizer, você paga multa. Exatamente. Não, você tem que... Eu preciso te convencer que o melhor para você é fazer, porque é o melhor, não porque eu sou advogada e porque eu vou trabalhar para você, mas porque de fato é melhor, porque você vai fazer com que todo aquele patrimônio que foi deixado pelo falecido ou pela falecida fique de fato disponível, né? Que não haja bloqueio de contas bancárias, por exemplo, que os bens continuem regulares para que você possa transferir, vender, doar, enfim, que não haja litígio entre os herdeiros, porque muitas vezes o que é deixado é usado por um dos herdeiros, e aí aquele irmão quer aquela sala ou quer aquele apartamento. E quanto mais o tempo passa, além de ficar mais caro, porque todo ano a gente tem um reajuste, por exemplo, dos emolumentos, então a gente, até é importante falar, o recesso forense vem, né, no dia 19. Isso. Mas o extrajudicial, ele não para, ele continua, a gente continua trabalhando, a gente continua atuando, inclusive todas as demandas que a doutora Beatriz pontuou, que são demandas que a gente utiliza para planejamento sucessório, são demandas que a gente faz no extrajudicial. Exatamente. E é de suma importância também que você antecipe, porque se você deixa para depois de 31 de dezembro, é fato que em janeiro você está pagando mais caro, porque a tabela altera. Então, o inventário extrajudicial, o que ele vem? Ele vem para pegar um grande Golias, eu diria, e tentar matar esse Golias. Como é que eu faço isso? Vou pelo procedimento do extrajudicial. Basicamente, a gente vai pegar uma situação que envolve o pagamento de imposto, que seria o ITCMD aqui, que é um imposto estadual, e a gente vai antecipar isso, coisa que no judicial a gente bota lá para um momento processual lá na frente. Aqui, quando a gente está falando de extrajudicial, a gente já vai falar em pagamento de tributo, né? Então, você precisa de um advogado especialista. Para quê? Para que ele entenda o que você está trazendo. Quem faleceu? Era casado? Não era casado? Tinha filhos? Precisa entender ali aquela vocação hereditária, quem tem direito, quem não tem direito. Levantar qual é o patrimônio, bens móveis, bens imóveis. Verificar se havia contas
se tem liquidez, se os herdeiros têm condições de pagar para poder a gente dar continuidade ao procedimento, se há dívidas para a gente eliminar a dívida, se tem meação, elimina a meação para na hora da gente fazer o preenchimento da declaração lá na Secretaria de Fazenda, que é uma parte do inventário que a gente faz também, é ali que a gente processa tudo aquilo que a gente vai inventariar, né, para a gente ver o que de fato ali é para partilhar, porque muitos advogados também pecam nisso, né, eles não levantam as dívidas, eles não excluem a meação, eles acabam jogando todos os bens, todos os patrimônios ali e acaba lesando até o cliente. Então, a gente precisa separar e saber o passo a passo do inventário extrajudicial. Como é que eu faço isso? Faço essa análise, pego documentação e aí, como eu falei no início, eu faço imobiliário. E é uma questão que a gente também lá sempre analisa e é um diferencial nosso do escritório. Porque o que a gente faz? A gente já analisa também esses bens e se houver necessidade de regularização, a gente já faz a regularização. Exatamente. Então, o objetivo ali é justamente, se eu não formalizo aquele evento morte através do inventário, né? Porque houve a necessidade de fazer o inventário. E eu deixo aqueles bens, né? Vão usando, fica ali na posse. Eles não ficam regulares, porque não foi feita ali, por exemplo, em cada apartamento que tinha ali, não foi levado lá registro aquela partilha que deveria ter sido feita. Então, mas agora eu quero vender, porque surgiu uma oportunidade. Você vai ter que resolver o problema em cima da hora, sob pena, inclusive, de perder essa venda. Então, daí a importância de se manter tudo regular e de se antecipar. Então, eu consigo processar esse inventário dessa maneira de fazer esse levantamento, que nada mais é do que essa conversa com o advogado cliente e esse levantamento de documentação, de patrimônio. A gente depois tem que fazer uma conversa com o tabelião, né, para a gente poder minutar como é que vai ficar esse inventário antes da gente chegar na parte da escritura pública de inventário, que é quando a gente consegue findar ali o ato. A gente tem esse momento de tributação, que é o preenchimento da Cefaz e o envio dessa declaração, lembrando que tem o prazo, como você me perguntou, né? O inventário extrajudicial, a gente tem o prazo no CPC de 60 dias para o inventário, mas especificamente aqui no Rio de Janeiro, que é onde nós estamos, a gente tem 90 dias para poder fazer, tá? Então tem uma diferença aqui no nosso estado. Já depois do preenchimento da Cefaz, enviei a declaração, faço as emissões das DARGs, né, que são os pagamentos. Depois que eu faço esses pagamentos, o crédito é extinto. Depois disso, eu estou apta a ir para a escritura pública. Então, como eu falei, a primeira coisa que eu vou precisar fazer é o quê? Pagar o imposto. Se eu não fiz planejamento, se esses herdeiros não têm liquidez e esse patrimônio está engessado, o que eu vou precisar fazer? Vou precisar vender algum bem para poder gerar liquidez e para poder pagar. Então, daí a importância. E aí eu fiz a escritura pública. Depois disso, o que eu faço? O que é bem imóvel, eu vou para o registro de imóveis competentes. O que é, por exemplo, um carro, eu vou lá no Detran, aqui no Rio de Janeiro. Se é ações de empresas, eu vou na junta comercial. E assim vai, e eu vou começando a organizar aquele patrimônio para quem ficou, né? Que no caso são os herdeiros ou um cônjuge sobrevivente. Enfim. É importante até o que a doutora Vanessa falou aqui no início, e só complementando, que eu acho que talvez nessa área, assim, né, de família e sucessões, é a área que eu acho que acredito que a gente mais vê isso, né? A gente vê demandas ali que duram anos, e aí depois de anos as pessoas fazem acordos que poderiam ser feitos lá no início. Mas por quê? Justamente por isso. Porque como envolvem pessoas próximas e relações muito íntimas, na hora que as pessoas estão no conflito, no embate, elas não conseguem pensar fora do conflito, elas não conseguem enxergar aquilo ali que está fora do embate que elas estão tendo naquele momento. Então, às vezes, o conflito são por coisas muito pequenas, né? Coisas que seriam simples de resolver, mas que as pessoas estão tão doídas, estão com ressentimentos, mágoas, e as pessoas não conseguem ultrapassar aquilo ali. Então, assim, realmente o extrajudicial, como ela estava falando, é também uma solução frente a isso, né? A gente depende no extrajudicial, a doutora Vanessa acredito que vai falar mais à frente, de um consenso entre as partes. É importante a gente falar isso. Porque sem consenso a gente não consegue fazer inventário extrajudicial. A gente realmente tem que demandar em juízo. Isso é um dos requisitos, né, que a gente fala do inventário extrajudicial. A gente precisa que haja, né, os herdeiros, que eles sejam concordes, porque se não há consenso, você não vai conseguir chegar num consenso daquela partilha. Exatamente. Vai haver um litígio. E aí não vai ter jeito se não levar para o judiciário. E aí, como a doutora Beatriz já havia falado, só que ela botou no aspecto da vida conjugal, né, você também deixa o seu patrimônio nas mãos de um juiz para decidir. Exato. Claro que ele vai decidir na forma da lei,
Mas talvez, se você, o que a gente chama de partilha cômoda, né? Quando, por exemplo, nós somos irmãs e aí ela utiliza determinados bens que era da mamãe e eu utilizo outros e pra gente é conveniente porque os valores são aproximados, ela fica naqueles que ela já utiliza, eu fico nos meus e tá tudo bem, a gente resolveu dessa forma. Quando a gente tem um litígio, a gente não faz dessa forma. Vai ser o preto no branco. Ah, vocês são duas, então isso aqui é meio a meio, isso aqui. E aí, entendeu? Acaba que você não consegue atender a subjetividade de cada um. Você vai ter que, de fato, aplicar o que diz a lei e acabou. Não que quando há essa partilha cômoda seja algo ilegal, muito pelo contrário, mas a gente considera a necessidade de cada um e acaba atendendo de uma maneira melhor. Daí também a importância de você conversar com um advogado especialista e saber que isso também é possível, né? Porque muitas vezes a pessoa acaba entrando em pânico, às vezes a pessoa tem um consultório, é dentista, né? Fez um grande investimento e fala, caramba, essa sala aqui é do papai, mas eu não tô me dando bem com a minha irmã agora nesse momento. E agora, como é que vai ser? Né? Então, assim, a gente consegue. É claro que muitas vezes os herdeiros chegam até no calor das emoções e a gente, através de uma conversa e passando a segurança que não vai ter aquele... Porque eu acho que o grande problema também é que as pessoas ficam muito com medo de serem passadas para trás, até pelos seus próprios irmãos, né? E aí a gente tenta passar que vai ter lisura, que vai ter transparência, que vai ser na forma da lei, que vai ser o que diz ali a lei e não o que o outro quer, não o que o outro deseja necessariamente. E aí acaba criando um clima mais amistoso e mais favorável para que a gente consiga introduzir o assunto e a pessoa se atenha de fato que aquilo ali é uma formalidade que precisa acontecer e que ela vai ser beneficiada diretamente, porque ela vai ficar com um patrimônio que era do pai, da mãe, de uma maneira legal, que ela vai poder dispor a qualquer momento, regular, né? E não com aquela eterna briga. A gente já teve caso que a gente pegou, né? O inventário depois, que aí a gente terminou no extrajudicial. O processo já durava 10 anos e os irmãos já não se falavam e a briga era única e exclusivamente por uma casa. E a gente conseguiu, mesmo esses irmãos não se falando, né, através dessa intermediação do advogado, Exatamente. desse cuidado, a gente conseguiu que eles fossem para o cartório assinar. Mesmo eles não se falando, mas eles concordaram de forma objetiva que aquilo ali era o melhor a se fazer, né? Então, cada um com seu advogado, claro que aí a gente também tem que se resguardar, né, uma vez que eles não se falam, por mais que eles estejam concordando ali naquele momento, conseguiram concluir algo que foi uma briga durante 10 anos. E o que é muito importante de falar, quanto mais o tempo passa, mais caro fica. Né? Então, assim, demandar no judiciário hoje não é barato, né? Mas você está me falando que o extrajudicial é barato, sendo que eu tenho que pagar um imposto. O imposto, ele condiz com o seu patrimônio, né? Assim como a gente paga imposto daquilo que a gente ganha no salário, se eu ganho mais, eu pago mais. Se eu vou receber mais, né, a título de herança, eu vou pagar mais. Então, assim, não focar também naquilo que você tem que pagar, né, naquilo que vai ser dispendioso. Você tem que olhar também para aquilo que você vai receber. Porque muitas pessoas também, a gente já pegou casos assim, cria uma trava. Mas eu vou ter que dar isso, sabe? E assim, é a regra, não tem o que fazer. E hoje essa alíquota é importante até falar, né? É uma alíquota progressiva. Aqui no estado do Rio, inclusive estavam até querendo aplicar os demais estados, que é de 4% a 8%, que também é a mesma aplicada, por exemplo, quando a gente fala em doação, como a doutora Beatriz pontuou, né, que também é o imposto estadual, que é o ITCMD. Então, você tem que considerar isso na hora de você preparar o seu inventário. Você vai ter que considerar o custo com os honorários advocatícios, vai ter que considerar o custo depois para você fazer o registro lá no registro de imóveis competentes, se a gente estiver falando de bens imóveis. Então, assim, é custoso? É custoso, mas fica mais caro a cada dia que passa. Sem contar a questão da aplicabilidade da multa, que hoje no Rio de Janeiro a gente aplica 10% a 40%. Então, passar o tempo é pior. Uma coisa que é muito importante falar, Eduardo, é o seguinte: ninguém pula inventário. Então, as pessoas têm o seguinte: vovó morreu, agora foi papai. Vou fazer só o do papai. Não, não vai. Você vai fazer de todo mundo. Então, quanto mais você adia, você também não pensa nas próximas gerações. Você não pensa nos descendentes. Em algum momento, a bomba estoura. Exatamente. Agora, no colo de quem, a gente não sabe. Então, é muito importante também que a gente não adie por causa disso. Porque daqui a pouco chega um ponto que não tem mais como resolver. E nem o próprio patrimônio vai se pagar. Aí isso vem de encontro a essa pergunta aqui. Qual o prazo para realizar a abertura do inventário extrajudicial após a morte?
Foi o que eu já respondi. Aqui a gente tem 60 dias já. Tá. Tem 60 dias. Foi, Isso, verdade, e aqui são 90. É porque vai Agora, vai quanto tempo emendando, demora? vai emendando. Vai falando, Quanto vai tempo demora para desenvolvendo. fazer? Quanto tempo demora para fazer o inventário? Acho que isso aí você já falou. Então, mais ou ele menos também, né? Isso aí varia. A gente tem casos que a depende gente já das- conseguiu em 2 semanas. Uhum. Mas assim, eu posso falar assim, sem medo de errar, que a gente consegue, numa família que chega pra gente e que ela tem a liquidez para o pagamento do imposto, a gente consegue resolver, e ela tem a documentação, né? Porque tem muito isso. Às vezes não fica Exatamente. parado porque não tem liquidez para você poder efetuar os pagamentos necessários, mas porque não tem as documentações. Não sei, o papai escondia tudo, mamãe escondia tudo. E também isso fica uma orientação, né, Beatriz? Tenha diálogo com os seus descendentes, pelo menos o mínimo possível, né? Porque cria-se uma mística, né, daquilo. Ou pelo menos deixa uma pasta organizada para alguém encontrar, sabe? Porque que adianta você ter construído toda uma história, todo um patrimônio e aquilo ali não ficar para aqueles que você ama? Né? Então, é bem importante também que isso seja criado também como um hábito, né? Como um comportamento, para evitar também esse tipo de situação. Mas a gente pode demorar um pouquinho mais por essa ausência de documentos. Também é permitido o parcelamento. A gente tem parcelamento automático aqui no Rio de Janeiro em 4 vezes do pagamento do imposto. Né? E a gente pode pedir, pode pleitear por processo administrativo na Secretaria de Fazenda esse aumento de parcelas. Mas a maioria das pessoas que buscam, né, o inventário extrajudicial, elas acabam optando pelo pagamento à vista, até porque elas querem se livrar daquilo ali, né? Querem resolver. Então, a gente consegue entregar um trabalho muito mais rápido, e não quer dizer que há menos responsabilidade, muito pelo contrário. Esse tempo também de solução rápido, em que eu deixo teu patrimônio regular para você dispor dele, isso também há um preço, né? Então, você não paga somente porque, mas foi rápido. Sim, você paga por essa celeridade, né, que é oferecida. Né? E é claro que a gente está falando aqui do nosso trabalho. Pode ter um outro advogado que vai fazer o mesmo inventário num outro tempo, por algum outro motivo, né? Então, a gente sempre busca aqui manter um bom relacionamento com o cartório, ter uma fidelidade com o cartório que a gente confia, que segue a tabela da corregedoria, que tem um bom diálogo com a gente, que tem uma acessibilidade, que trata os nossos clientes da maneira que a gente os trata, que muitas vezes se disponibiliza, né, a vir ao nosso escritório, a entregar documentação, né, de maneira célere. Então, a gente sempre busca isso. Esse é a nossa maneira de trabalhar, o nosso tipo de trabalho. A gente gosta de oferecer, de tratar mesmo o cliente, porque as nossas áreas são áreas delicadas. Então, são áreas que a gente precisa pegar, muitas vezes, o cliente ali pela mão, né? Muitas vezes abraçá-lo, para que ele se sinta confortável. E também há um mito e uma cultura aqui que as pessoas, elas tendem a esconder detalhes. Que pra gente, o detalhe faz toda a diferença pra gente poder ajudar, né? E então precisa também ter uma ideia na cabeça que a relação advogado-cliente, ela é de confiança. E se você senta aqui para conversar com a gente, se você vai ao nosso escritório, o que você vai falar pra gente vai ficar ali. Né? A gente precisa ter isso. Não é porque eu conheço A, que eu conheço B, mas é o nosso amigo, é aquele que tá com a gente lá na festa de família, no chá de fraldas. Não importa. O trabalho fica lá no escritório. E a gente vai olhar para você como se você não tivesse nem comparecido ao escritório. Exatamente. Então, a pessoa também precisa sentir isso do advogado, para que ela possa se abrir. É como se fosse um divã, né? Ela vai, como se fosse falar com um psicólogo sobre os seus dramas. Ela vem pra gente falar sobre os problemas, mas geralmente são os aspectos patrimoniais. Exatamente. E aí a gente tenta resolver da melhor forma possível. Isso que a doutora Vanessa falou de se abrir, de conversar, isso também é muito importante, mas não só se abrir e conversar, né? É também fazer as coisas da maneira devida. Porque quando a gente fala do campo do inventário, né? A gente fala da morte, muitas vezes o cliente chega pra gente dizendo: mas em vida a mamãe me deu tal coisa e disse que ficaria para mim, que era o desejo dela, é a vontade dela. E agora meus irmãos não estão respeitando a memória dela, a vontade dela, o desejo dela. Mas a gente tem que, infelizmente, dizer para o cliente que se isso não foi feito da maneira devida, né, da maneira legalmente cabível, se ele não fez uma doação em vida, aquilo ali vai ser partilhado. E o que ela falou... Ela só falou. Ficou no passado. Ficou dito, fica no passado, entendeu? Papel. Então a gente precisa trazer Nem isso papel. para as pessoas, esse tipo de conscientização, porque assim, doação de boca em vida é a mesma coisa que nada. Né? Se você quer doar um bem em vida para o seu filho, você tem que fazer isso da maneira devida.
Porque depois não vai adiantar. Se os irmãos, né, resolverem correr atrás daquele bem, buscar aquele bem, eles vão ter direito. E é assim que funciona. Por isso que a gente está sempre administrando os conflitos, né? E sempre lidando com questões que poderiam ser resolvidas antecipadamente, por meio de um planejamento, por exemplo, como eu falei anteriormente. É verdade, evita uma série de Eu problemas. vou fazer mais um Exatamente. gancho aqui, Eduardo. O extrajudicial, ele Ah. tem que ter a constituição do advogado, né? Constituir o Para o advogado. inventário, sim. Para o Inventário, inventário, sim. é obrigatório. Isso, é obrigatório. Eu vou até fazer um gancho aqui do que a doutora Beatriz pontuou, que é importante sobre a questão do testamento, né? Que tem a relação com o inventário. A gente teve agora a resolução do CNJ, do 571, que foi em agosto de 2024. Algumas corregedorias, né, que são estaduais, elas já permitiam processar o inventário extrajudicial mesmo com a figura do testamento, né? Mesmo o falecido ou a falecida tendo realizado lá o testamento em vida. E só que, é claro, você tem que fazer uma ação de abertura e registro desse testamento, que vai ser avaliado ali pelo juiz, não se ele tinha capacidade civil e plena para estar ali testando, e sim para analisar os requisitos extrínsecos daquele testamento. Não, ó, tá ok, tem sentença, tem certidão de trânsito julgado, a gente pode processar no inventário extrajudicial, né? Agora, se a gente estivesse falando de contestar esse testamento, aí é uma outra ação anulatória, aí requisitos intrínsecos vão ser avaliados. Então, assim, a gente também já tem essa possibilidade, mesmo com o testamento, não preciso ir para a via judicial. Eu posso também me manter na via extrajudicial, que também já é um avanço. Já era permitido, né, em alguns estados, e agora, com a 571, as corregedorias adotaram. O custo do inventário extrajudicial, a senhora já deu uma ideia mais ou menos aí, né, de algumas taxas, né? Na verdade, impostos. O que vai variar principalmente tem a tabela, claro, né? A gente tem Acontece. um início ali de valor e tem um teto, né? Só que o que vai variar é de acordo com o teu patrimônio, né? No sentido da parte de tributação também, né? Quanto mais patrimônio você deixar, mais de imposto você vai pagar. Dependendo de como se encontra aqueles bens, né? O que a gente precisa organizar para poder conseguir efetuar esse inventário extrajudicial, devido à complexidade, né? Questão também, que é como a Beatriz tinha pontuado sobre o requisito que os herdeiros têm que ser concordes, né? Tem que estar em concordância. Também a gente tem que verificar, porque muitas vezes eles chegam discordando e depois estão concordando e entenderam que está tudo bem. Então, é tudo o grau de complexidade, né? Isso eu estou falando na questão dos honorários advocatícios. Na questão ali prática, né? No preto e no branco, custa X. Aquele imóvel custa 1 milhão, ele custa 1 milhão, vai tributar X. Então, assim, vai ter a alíquota de 4% a 8%, mas você vai ter que somar esse patrimônio para ver qual é a alíquota que vai ser aplicada, e aí você vai saber quanto você vai pagar em cada situação. Você tem os emolumentos cartorários, os honorários advocatícios e tem a parte de tributação. E claro, se houver dívidas, né, foi o que eu falei lá no início. Primeiro eu pago as dívidas, libero a minha ação e depois eu vejo o que vai ser partilhável, né? Porque as pessoas lá atrás não mexeram como deveriam, né? Não fizeram o que deveriam. Sim. Aí acaba a coisa estourando na hora que você resolve fazer. Na verdade, aí ela aparece. Aparece, mas assim, na verdade, muito também se procura o planejamento sucessório na tentativa de você evitar o inventário. Não necessariamente utilizando-se os instrumentos, como, por exemplo, se a pessoa fizer só um testamento, ela não vai vai evitar o inventário extrajudicial, mas ela pode organizar um pouquinho a casa, né, para que as disposições da vontade dela, né, enquanto ela estava ali viva, enquanto ela estava analisando a situação como um todo, sejam respeitadas depois que ela não estiver aqui, né? Então você, por exemplo, tem muitos matriarcas e patriarcas que eles se preocupam com a tal liquidez, né? Eles, às vezes, têm um casal de filhos e ficam preocupados. Eu já tenho mais idade, tive filhos um pouquinho mais tarde, eles estão ali na faixa dos 30, ainda não casaram, né? Estão ali naquela fase de, vou fazer um mestrado. Tá engrenando, né? É uma outra geração. E aí ficam preocupados, poxa, eu tenho um bom patrimônio, mas se meu filho receber esse patrimônio hoje, o que acontece? Né? Então, eles acabam, muitas vezes, buscando o planejamento sucessório para talvez fazer uma doação e utilizar algumas cláusulas que são importantes, que ele tem como proteger de um futuro casamento que esse filho ou essa filha vai fazer. Então, tem como estruturar. Pode botar a dispensa de colação ou não, ou seja, não vai levar para o inventário. Então, tudo isso também a gente pergunta, né? Tá no início das nossas
consultas ali, quando a família vem, a gente pergunta tudo isso. A gente precisa fazer um levantamento. Tem testamento? Não tem testamento? Teve doação em vida? Não teve? Isso. O testamento, eu costumo falar que é um instrumento um pouco mais barato e rápido para você, pelo menos, fazer um guarda-chuva ali. Principalmente se você tem muito patrimônio, você ainda não sabe mais ou menos como você vai fazer, envolve muitas questões, às vezes, de empresa, você consegue, pelo menos, fazer um testamento que é um pouco mais rápido, porque na possibilidade de acontecer, porque pode acontecer com todos nós, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Eu já estou resguardado porque tem pelo menos um testamento ali, né? Que foi conduzido, que foi minutado com um advogado especialista que me orientou, que naquele momento disse qual era o panorama ali, qual era o cenário da minha questão patrimonial. E aí eu fico um pouco mais seguro, o que não vai evitar o inventário lá na frente. Muita gente acredita também que, eu vou fazer um testamento agora, mas aí depois, se alguma coisa mudar, eu vou ficar com esse documento onde está escrito isso. Só que a gente sempre orienta, e tem cliente que não sabe disso, que ao longo da vida você pode fazer vários testamentos. E aí, quando do seu falecimento, todos eles serão cumpridos, salvo se algum deles for conflitante entre si. E aí vai ser o caso em que vai prevalecer aquele que foi feito por último. Porque aí a gente entende, né, que a vontade da pessoa era aquela última, porque ela mudou aquilo que ela tinha disposto anteriormente. Então, muitas das vezes o cliente não quer fazer um testamento porque ele acha que vai ficar com aquilo ali fixo para o resto da vida dele. E não é assim que funciona. Então, tudo isso faz parte da nossa orientação, né? Trazer esse conhecimento e apresentar possibilidades para atender aos interesses daquele cliente em específico. É porque ele pode fazer vários testamentos, mas um Exatamente. testamento vai anulando o outro. Não. Revoga. Não, só se eles forem Revoga. se eles forem conflitantes entre si, aí vai revogar. Agora, se eles não forem conflitantes entre si, todos eles lá no final vão ser cumpridos. E a gente também pode optar dentro de uma análise, né? Exatamente. A gente pode, em vez de enumerar patrimônio, tendo em vista que às vezes a pessoa quer fazer um testamento e vamos partir do princípio de considerar a expectativa de vida. É uma pessoa nova, que não tem nenhum quadro de saúde grave, não apresenta nada, uma pessoa saudável, às vezes não tem nem filhos, né? E até por não ter, quer fazer um testamento. E aí ela fala, mas eu sou investidor, eu fico no troca-troca de patrimônio. Trabalha com percentual. Para você não ficar ali enumerando e ficar o tempo todo tendo que ficar trocando a cada vez que você modifica ali o teu patrimônio. Inclusive, um ponto também que é interessante, né, doutora Beatriz, é falar que você pode até fazer reconhecimento de paternidade no testamento. Né? Exatamente. Aquele segredo lá que muitas vezes é guardado, né? E que não fala, e que tem medo da reação, não quer causar dor, né? Para uma situação que aconteceu, seja com a companheira, com os filhos, e não sabe o que fazer, não quer nem dividir com ninguém, com o irmão próximo, com o amigo próximo. Exatamente. Muitas vezes a família só vem a saber quando o testamento... Exatamente, né? Então, assim, também é uma possibilidade você fazer reconhecimento de paternidade. Assim, o que a gente está tentando trazer aqui é que você organiza tudo. Se você quiser, você organiza toda a casa ali, não só para o evento morte ou para a questão do casamento, mas para que você tenha uma tranquilidade no seu dia a dia, né? Que você sabe como é que tá aquilo ali que você está construindo, que você está investindo tempo, que você está investindo seu dinheiro, né? E você fique tranquilo e você tem uma noção real do que você tem. Porque muitas vezes a pessoa chega pra gente, conseguiu construir um bom patrimônio, mas esquece, por exemplo, de fazer um registro de compra e venda. Exatamente. Quantas vezes não chega? Porque como a gente faz imobiliário e a gente faz essa assessoria de compra e venda, quantas vezes não chega? Eu quero vender, Vanessa, vamos fazer aqui a assessoria. Né, Beatriz? É quando a gente vai olhar, mas você comprou, cadê o registro? Tá bom, é uma coisa pontual, é simples. Mas se você tivesse uma orientação, é o que eu falei no início aqui, a importância do consultivo, de você ter um advogado para chamar de seu. Né? Principalmente se você é uma pessoa que tem essa intenção de construir patrimônio, né? De você ficar seguro, né? De você ter segurança naquilo que você possui. Então, tenha um advogado especialista para chamar de seu, para você consultar antes de você fazer uma compra e venda, antes de você fazer uma doação, antes de você fazer um testamento, para que você faça aquilo de forma segura, né? E não faça aquilo de uma maneira, caramba, eu deveria ter feito. E, sabe, vou deixando para depois, e aí quando você precisa. E uma coisa que é interessante também, na doação, quando você opta por fazer, você consegue até fazer uma redução,
dessa alíquota, desse imposto, né? Porque como ele é progressivo, se você deixa tudo lá para o inventário, que vai somar aquele patrimônio, e aí deu um patrimônio de 3 milhões, aí pegou a maior alíquota, 8, você vai pagar 8 em cima dos 3 milhões. Quando você faz de forma fracionada, procurei a doutora Beatriz, quero fazer uma doação, vou fazer uma doação de um imóvel que custa 300 mil, a alíquota vai ser menor, e aquele bem não necessariamente vai para aquele inventário, pode dispensar a colação para um filho. Legal, doutoras. Estamos chegando no final. Foi ótimo. Tenho certeza que as pessoas entenderam bastante coisa e ficarão mais atentos Vão agora. sonhar essa sexta-feira comigo e com a Beatriz. Não, eu acho que a mensagem maior que a gente quer passar aqui é que não importa qual seja a sua escolha, desde que você a faça de forma consciente. Então você pode escolher, né, dentro daquilo que eu te oferece, você pode escolher aquilo que você acha que é melhor para você. Mas a gente entende a importância de você fazer uma escolha de forma consciente, de você escolher sabendo aquilo que você está escolhendo. É isso. Com certeza, com certeza. Doutoras, dê a mídia de vocês, por favor, o telefone, se quiser. Meu Instagram é @valcherbeatriz, né? Da doutora Meu Vanessa. Instagram é @suetesvanessa. São as nossas principais redes sociais. Principais redes sociais. E passou, gente, durante todo Isso. o videocast passou, está passando da doutora Vanessa ali agora. Estavam todas as mídias ali. Tá bom, minha gente. Obrigado. Nós que agradecemos. Muito Muito obrigada pela oportunidade, muito por estar bom. falando um pouquinho aqui, Mais explicando. muito bom, graças a Deus. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. É isso aí, minha gente. Terminando mais um Isso Pode, Doutor? Tá bom? E nos vemos no próximo, tá? Um abraço.